Segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 14. Quem achou diz amém. Quem não achou diga estou procurando. Salinha das crianças. As crianças vão lá receber uma porção dobrada lá na salinha também. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 14. Deus abençoe as crianças, Pai. Diz assim a palavra do Senhor: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. Diga comigo: subiu à casa do Senhor. Ou seja, ele foi à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. Mais uma vez, recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias estendendo as cartas perante o Senhor. E no início do versículo 15 diz: e orou perante o Senhor. Glória a Deus. Se alguém puder me dar um papel, eu agradeço. Amados, é noite de livramentos. Ezequias, o 13º rei de Israel, o homem escolhido para fazer a diferença, o homem que fez a diferença, o homem que fez tudo diferente conforme seu pai Acaz. Nesse momento, esse homem de Deus, Ezequias, recebe uma carta de afronta diretamente do rei da Assíria, Senaqueribe. E daqui a pouco você vai entender que carta é essa, o que estava escrito nessa carta. Porque a princípio a gente lê: recebendo Ezequias as cartas, ele leu, foi para a casa de Deus, estendeu diante do Senhor. Mas essa carta, ela vinha dentro desta carta pavor, medo, afronta, humilhação. E Ezequias recebe a carta de afronta, de humilhação, de medo, de temor, de pavor. E ele não vai pegar a carta e vai lá no Facebook dizer assim: ó, estou sendo afrontado. Ezequias não pega a carta e vai procurar o primeiro vizinho, a primeira pessoa que não pode fazer nada pela gente, e estende a carta aqui: estou passando por isso, por isso e por isso. Que muitas das vezes, quando pegamos a carta das afrontas que estamos vivendo, quando abrimos para algumas pessoas, você só está dando armamento para aquelas pessoas falarem da tua vida. Mas Ezequias, ele pega a carta da afronta e ele apresenta diante de Deus, aquele que pode fazer alguma coisa por mim e por você. Mas para a gente entender um pouco, nós estamos vivendo um contexto histórico dos reis de Israel. Então a gente sabe que o povo sempre incrédulo, o povo sempre tentando arrumar problemas
Porque esse povo viu grandes livramentos, esse povo viu Deus abrir mar vermelho, esse povo viu Deus enviar maná, esse povo viu Deus fazer água amarga se tornar em água doce, esse povo viu milagres extraordinários que talvez eu e você não viu. E chega um período que esse povo agora quer um rei, e Deus não queria dar rei para ele, porque quem queria ser o rei deles era o Senhor Jesus, era Deus, o próprio Deus. Eu quero ser o rei de vocês. Mas eles queriam imitar as outras cidades e queriam um rei para ele. E Deus falou assim: então eu vou dar o rei para vocês. Aí Deus envia Saul. Saul reina por 40 anos, faz um péssimo reinado. Depois Davi reina por 40 anos. Depois seu filho Salomão reina por 40 anos. E aí depois, quando Salomão morre, Roboão assume. E Jeroboão agora vai dividir o reino. Aí as 12 tribos de Israel agora é dividida. Jeroboão fica com 10 tribos, reino norte, Israel. E Roboão fica com 2 tribos, reino sul, reino de Judá, com a sua sede em Jerusalém. E aí começa, irmãos, a decadência de Israel. Você vai perceber no contexto histórico, se você lê 2 Reis, 1 Reis, quando você lê Crônicas, você vai ver o declínio de Israel, do reino norte. A palavra do Senhor vai nos mostrar que não teve um rei de Israel, nenhum rei do reino norte que foi fiel a Deus. Foram 20 reis, e nenhum deles fizeram algo que agradou o coração de Deus. Reino sul, mais ou menos 4 reis reinaram mais ou menos. 8 reis reinaram pessimamente, fizeram aquilo que não agradava o coração de Deus. E 4 reis fizeram algo que agradou o coração de Deus. E a Bíblia vai nos relatar que Ezequias, o 13º rei, ele agradou ao Senhor e fez aquilo que era reto perante o Senhor. E a Bíblia vai dizer que não houve outro rei antes, depois da divisão, não houve outro rei igual a Ezequias, nem antes e nem depois. Mas antes de Ezequias reinar, e Ezequias começa a reinar com 25 anos, e ele vai reinar por 29 anos, Jerusalém, o reino sul, o reino de Judá. Mas antes de Ezequias reinar, o seu pai Acais reinava em seu lugar. E percebe isso aqui, queridos. Acais, pai de Ezequias, fez tudo que não agradou o coração de Deus. Acais, ele fecha o templo de adoração. Acais começa agora a estabelecer altares pagãos por todo Israel. Para você ter uma ideia, Acais, pai de Ezequias, queimou seus filhos no fogo. Sacrificou os seus filhos no fogo, adorando um Deus pagão. Um rei totalmente infiel a Deus. E ele começa a reinar com 20 anos, Acais, e só reinou por 16 anos, e logo morreu. Por quê? Porque foi desobediente, porque não foi fiel a Deus, se aliou com outros reinos, com outras idolatrias, com outras religiões, e assim o Senhor permitiu que a ira de Deus viesse sobre ele, e ele vai morrer com apenas 36 anos de idade. E o que me chama a atenção é que Ezequias agora, ele começa a reinar no seu lugar. E perceba que Ezequias, que foi o melhor rei, depois da divisão, é filho de um que não prestou. Como é que pode? Ezequias tem um exemplo dentro de casa de um pai que foi infiel a Deus.
E muitas das vezes queremos colocar desculpa que eu não sou fiel a Deus, porque alguém fez isso, porque alguém fez aquilo, porque alguém me feriu, porque eu não tenho exemplo dentro de casa. Se você decidir ficar com o teu coração reto diante de Deus, fazer aquilo que agrada a Deus, você vai ter uma história diferente, você vai ter uma vida diferente. O Senhor vai te exaltar, o Senhor vai colocar você em lugares que talvez o dinheiro não te colocaria. Ele vai te tirar do charco de lodo, vai te colocar entre os príncipes. Então não temos desculpa. Meu pai foi um cachaceiro, meu pai me amaldiçoou, meu pai é um drogado, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Se nessa noite você decidir servir a Deus com excelência, você vai ver a mão de Deus agindo sobre a sua vida e sobre a sua casa, e tudo vai ser diferente. Então não temos desculpa. Eu não vou para a igreja porque às vezes minha esposa não quer ir. Eu não vou para a igreja porque talvez o meu marido não quer ir. Ei! Faça uma aliança você com teu Deus. Seja fiel você a Deus. Ainda que alguém dentro da tua casa não tenha sido fiel, decida ser fiel a Deus. E desfrute dos benefícios da obediência. Ah, você não entendeu? Venha desfrutar dos benefícios da obediência. Ezequias começa a reinar. Lá em Crônicas, 2 Crônica, capítulo 29, mais ou menos, ele vai trazer um contexto maior. E ele vai nos relatar que Ezequias, a primeira coisa que ele faz, olha que coisa linda, irmãos. Há uma presença de Deus aqui, há uma unção de Deus nessa palavra, porque você vai entender no final dessa palavra que Deus vai te arrancar de lugares malignos, vai te transportar para um lugar de paz, de gozo, de alegria na presença do Senhor. Deus vai tirar a afronta que se levantou diante da tua casa. Deus vai arrancar o medo, a angústia, o pavor, a depressão, aquilo que te traz tristeza. O Senhor vai entrar na sua casa nessa noite. Aí, irmãos, a primeira coisa que Ezequias vai fazer, Elaine, lá em Crônicas você vai ver, nesse texto aqui você não vai ver, mas em Crônicas você vai ver. Ezequias abre novamente a casa de Deus para adoração. Você não entendeu? Às vezes Satanás quer colocar no teu coração de você não vir à casa de Deus, que não precisa vir na casa de Deus. Eu sou adorador de casa, eu sou Cristo em casa. Deixa eu dizer uma coisa: a igreja, quem edificou ela foi Cristo Jesus nosso Senhor. Não foi homem, não foi feito por mãos humanas, mas sim pelo Senhor. E Ezequias agora ele vai abrir o templo, aquilo que seu pai tinha fechado. Ou seja, o teu pai fechou o lugar de adoração, lugar de se santificar, lugar de se prostrar, lugar de fazer a diferença. Ezequias abre o templo novamente. Ele chama os sacerdotes, chama os levitas e falou assim: ó, santificai-vos hoje, santificai-vos hoje. Vamos tirar as impurezas do altar. Meu querido, minha amada, meu irmão, talvez o Senhor te trouxe aqui nessa noite para falar o teu coração que é necessário se santificar hoje. É necessário se santificar hoje. É necessário limpar o altar. Porque muitas das vezes estamos na casa de Deus, vindo na casa de Deus, mas ainda há sujeira no altar. E é necessário limpar as sujeiras, porque Deus não habita em lugares sujos. O Espírito Santo, ele entra para fazer limpeza, mas muitas das vezes nós queremos trancar um quartinho e dizer: Espírito Santo, aqui você não entra, aqui você não pode tirar isso de mim, que ainda é normal, eu ainda vivo com isso, não tem nada a ver, tudo pode. E o Espírito Santo fala: santificai-vos, santificai-vos. Vamos tirar as impurezas do altar. Ele restabelece a adoração. Ele tira os altares de reis pagãos de toda Jerusalém. Ele começa a fazer uma limpeza na casa. Ele começa a trazer o povo novamente a vir adorar o Senhor na casa de Deus, onde foi estabelecido por Deus, onde o próprio Deus disse que os olhos deles estariam sobre aquele lugar, sobre toda a oração que fizesse sobre aquela casa.
E essa promessa está aqui nessa noite. Os olhos do Senhor estão voltados para esta casa. Os olhos do Senhor estão para esta casa, para ouvir a nossa oração, para ouvir o nosso clamor e para nos responder com fogo, com poder e com glória. Ezequias estabelece tudo. Arranca a idolatria, pelo menos tenta, porque alguns ainda ficava com sangue agarrado, com aquilo que já estava acostumado, com aquela rotina de errar perante Deus. Ezequias começa agora a mudar a história do rei de Israel, de Jerusalém. Ele faz tudo o que agradou a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que isso agradava a Deus, e tudo que Ezequias fazia, Deus o abençoava, por causa da obediência. Mas amados, lá em Crônicas, o capítulo 32 vai dizer que depois disso, depois de Ezequias começar a restaurar o altar, tirar a idolatria, fazer com que o povo adore a Deus, trazer a presença de Deus para o povo novamente, a Bíblia vai relatar que o rei da Síria vai agora atacar o rei de Israel, o rei de Judá, Senaqueribe, o pai de Ezequias, seu pai Acais, ele tinha uma aliança com os reis da Síria, dos assírios. E também Ezequias, quando começa a reinar, ele corta a aliança com o rei dos assírios. Ele fala assim: eu não posso andar sob jugo desse rei mau, eu não posso, vamos cortar. E assim ele faz. Mas o rei da Síria agora vai confrontar o rei Ezequias. Amados, aqui começa a luta de Ezequias. Aqui começa o coração de Ezequias a tremer, a gemer, a se apavorar. Agora o rei da Síria vai mandar mensageiros para diante das muralhas de Jerusalém. E chega Rabsaque e começa a dizer: diz assim a Ezequias: o rei da Síria veio aqui neste lugar para tomar este lugar. Diz a Ezequias em quem ele pensa que está confiando. Ele está confiando no Egito, um caniço quebrado, onde você não pode nem se apoiar nele, que senão você vai cair no chão. Ou Ezequias, você está se apoiando no Deus de Israel. Se você está te apoiando no Deus de Israel, deixa eu dizer uma coisa: eu já destruí todos os reinos em volta de Jerusalém. Para que a gente possa entender, Jerusalém era a cidade, Jerusalém era a capital. Toda Jerusalém era cercada por muralhas. Mas o reino sul, o reino de Judá, existia outras cidades. É como se Figueira fosse Jerusalém, existisse uma muralha em volta da Figueira, e os outros bairros e as outras cidades vizinhas era também pertencia também ao reino de Judá. E esse rei Ezequias, esse Senaqueribe, ele já tinha destruído todas as outras cidades. Talvez você não tenha noção da afronta, e você vai começar a entender agora, porque o assírios era a pior raça de gente que existia na terra naquele tempo. Esse povo decapitava a cabeça dos prisioneiros. Esse povo arrancava a pele dos prisioneiros e pendurava nos locais públicos. Esse povo sacrificava crianças. Esse povo fazia empalamento. Fica até feio dizer isso aqui, mas ele lançava a lança nos lugares íntimos dos homens ou das mulheres para matar. São pessoas terríveis, homens maus, homens de guerra, com estratégia de guerra. Não tinha outro rei, não tinha outro reinado
com tanta estratégia de guerra como os assírios. Olha de quem esse homem está recebendo uma carta de afronta. E eles falam assim, ó, não adianta você se apoiar em Deus, não adianta você se apoiar em outros reis, porque vocês estão perdidos. Nós vamos invadir Jerusalém. Irmãos, os mensageiros de Ezequias começam, fala baixo, não deixa que o povo escute. Nós vamos levar essa mensagem para Ezequias, mas fala baixo, não fala em aramaico, fala em hebraico. Aí ele, você está pensando que eu vim só para falar para Ezequias e para vocês? Eu vim falar para todo esse povo. E começou a gritar em hebraico, para que todos que estivessem nos muros de Jerusalém ouvissem: vocês vão comer o seu próprio esterco, vocês vão beber a sua própria urina, porque nós vamos invadir Jerusalém, nós vamos destruir vocês. Irmãos, como não temer diante disso? Eles levam o recado para Ezequias. Ezequias rasga as suas roupas, coloca vestes de pano e vai até o profeta Isaías. Profeta Isaías, é dia de temor, é dia de pânico, é dia de afronta. Nós estamos talvez como uma mulher a ponto de dar o filho, mas não temos força para esse filho nascer. E eles continuaram falando assim, ó, nós podemos até ajudar vocês, nós vamos dar 2.000 soldados, 2.000 cavalos para vocês. Será que vocês têm 2.000 soldados para montar nos cavalos para guerrear contra a gente? Eles afrontavam, irmãos, e falava para Ezequias e para aquele povo que Deus tinha dado eles nas mãos do rei da Síria. Ou seja, trabalhando no psicológico. Muitas das vezes Satanás quer entrar, talvez você recebeu uma afronta, talvez algo está acontecendo na tua vida, e aqui Senaqueribe representa Satanás. Satanás está tentando abalar a tua estrutura, tentando abalar o teu psicológico. Talvez foi uma carta de desemprego que chegou, talvez é uma fofoca que se levantaram com o teu nome, talvez é o marido, talvez é a esposa, eu não sei a afronta que você recebeu diante de alguém nessa noite, mas o Senhor está aqui para dizer: confia nele, espera nele, ele mais fará pela tua vida. Ainda que você tenha medo, continue confiando, continue esperando, porque o Senhor vai fazer algo em teu favor. E Ezequias, irmãos, vai orar, ele vai orar. Olha, irmão, olha que homem. Ele falou assim, ó, quando eles afrontar vocês, não respondam nada. A gente tem a mania de, irmãos, comigo não, comigo eu respondo. A gente quer bater boca, a gente quer bater pé, a gente quer sair mais forte. Irmãos, quando você começa a bater boca, você já perdeu. Mas quando você fecha a sua boca e vai diante de Deus orar, procura o profeta. E o que a gente faz? O que devemos fazer? Qual posicionamento que eu devo fazer nesse momento? Ezequias vai mandar esses homens e até Isaías, e Isaías vai responder: olha, Deus mandou você ficar tranquilo, Ezequias. Fique tranquilo, porque o Senhor vai dar Ezequias em nossas mãos. Fique tranquilo, porque Senaqueribe não vai entrar em Jerusalém. Fique tranquilo. Ele recebe uma palavra do profeta. Talvez ele recebe, o coração fica alegre, irmãos, porque às vezes não é assim. A gente está triste, está abatido, estamos passando por tribulação. Talvez você recebeu um diagnóstico do médico e você falou assim: meu Deus, acabou minha vida. Esse diagnóstico abalou a minha estrutura. Irmãos, eu não sei de fato qual é a carta da afronta que você recebeu. Se foi um diagnóstico médico, se é uma afronta no trabalho, se é alguém que te decepcionou. Deus está dizendo para você assim: se acalma, eu vou entrar com providência nessa situação. Tenha certeza que o diabo não vai prevalecer sobre esta causa. Tenha certeza que maior sou eu na sua vida.
E a gente recebe, a gente vem para a igreja, talvez a gente chegue aqui triste, abatido, a gente sai daqui feliz porque recebeu uma palavra como essa, que Deus está com a gente, que nós não seremos abalados, ainda que a tempestade vier, o amor dele vai nos guardar. E você sai daqui feliz, sabendo: Deus está comigo, Deus está na minha casa, Deus está no controle de tudo, eu não vou abalar a minha fé. Eu sei quem tenho crido, eu sei que meu Redentor vive e se levantará em meu favor, eu sei disso tudo. E Ezequias fica tranquilo, ele recebe essa palavra, e logo depois, os mensageiros de Senaqueribe vêm novamente, agora com uma carta. Ezequias, você está confiando mesmo que Deus vai guardar vocês? Você não percebe que eu já destruí todos os reinos? Todos eles o teu Deus entregou nas minhas mãos, o inimigo falando. E aí vem o diabo novamente para abalar nossa estrutura, não é assim? Às vezes a gente chega na igreja e montar só o sangue do Cordeiro, aí a gente vem, recebe de Deus, a gente adora, aí quando a gente volta para casa, a gente volta para o nosso ambiente de confronto, o diabo vem e começa na nossa mente dizer: filho, isso é uma mentira, o teu Deus não vai te livrar disso, o teu Deus não vai te guardar disso, o teu Deus não vai abrir porta, o teu Deus não vai mudar, o teu Deus não vai realizar o teu sonho, o teu Deus não vai realizar os teus projetos. Você nasceu para ser um derrotado, você nasceu para ser uma derrotada, não tem para onde sair, não tem para onde ir, não tem para onde correr. Deus não está contigo, Deus te esqueceu. Às vezes sentimos assim. Ezequias recebe mais uma vez uma carta da afronta, e ele pega essa carta e ele estende essa carta diante de Deus. Ele pega essa carta da afronta, ele pega essa carta que traz medo, irmãos. Quem aqui já recebeu uma notícia que você ficou sem dormir? Ninguém? Quem aqui talvez a sua dívida financeira está tão grande que você não consegue nem dormir? Fica o inimigo maquinando na tua mente, dizendo que você não vai sair dessa, que você não tem saída. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você: tem saída para você, tem escape para você, tem manifestação de Deus para te tirar dessa situação. Deus está dizendo nessa noite: ainda que Satanás tem tentado te aprisionar, trazendo pânico, medo, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu vou te livrar, eu vou te livrar dessa causa, eu vou te livrar dessa situação. Aí, irmãos, Ezequias pega aquela carta, ele fala: Deus, eu não posso fazer nada, Pai. O inimigo é forte, o inimigo é poderoso, mas Senhor, eu estendo essa afronta diante de Ti. O Senhor que está entronizado entre os querubins, o Senhor que tem ouvido, ouça, Senhor, o que Senaqueribe está afrontando as nossas vidas. O Senhor que tem olhos, vê, Pai, veja o que Senaqueribe está fazendo com a nossa nação. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. O Senhor é Rei dos reis. O Senhor é que reina sobre todos os reinos. É por isso que eu estou aqui me ajoelhando diante de Ti com essa carta da afronta, porque eu sei que em Ti posso confiar, que em Ti eu posso esperar. Eu sei que o meu inimigo é grande, eu sei que o meu inimigo é gigante, eu sei que o meu inimigo talvez é invencível, porque eu sei que muitas coisas impossíveis é impossível para quem não acredita, mas para aqueles que acreditam, tudo que é impossível se torna possível em Deus, porque não existe impossível para o nosso Deus. E Ezequias começa a orar a Deus e dizendo: Senhor, nós pedimos socorro diante da Tua presença. Muda a história, muda o quadro, muda a situação. Aí Isaías mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, aqui me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, e eu o ouvi. Oh, glória a Deus!
Meu Deus! Deus está ouvindo sua oração, meu irmão? Assim diz o Senhor, Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, Elaine, eu ouvi. Irmã Lília, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: aquilo que me pediste diante da tua oração, eu ouvi. Eu ouvi, eu ouvi. Se você lançou essa afronta diante de Deus, eu profetizo que Deus ouviu a tua oração e já entrou com providência nesta causa. Ele já está com o endereço certo para ir alcançar o lugar correto daquilo que você orou, para que Deus possa mudar essa situação. Por causa do furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, Deus dizendo: portanto porei o meu anzol no teu nariz, o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Deixa eu dizer uma coisa: se o inimigo te afrontou até o dia de hoje, Deus me trouxe aqui para te dizer que vai colocar um anzol no nariz desse Satanás, desse demônio, vai botar um anzol na boca dele e vai dizer assim: ó, por um caminho você veio, mas por 7 caminhos você vai voltar, porque eu estou dando livramento para minha igreja hoje, eu estou dando livramento para minha casa nesta noite, e não tem para onde você ir, a não ser voltar, a não ser recuar. Eu te travo nessa noite. O Senhor está travando as ações demoníacas. O Senhor está travando ações diabólicas contra a sua casa, contra a sua vida, contra a sua família. O Senhor está dando livramentos. Eu vejo o inimigo, irmãos, todo altivo, arrogante. Eu vou entrar, porque o diabo, irmão, ele persevera, ele tenta abalar nossa mente. Mas se eu fosse você, eu saía daqui com convicção nessa noite. Eu saía daqui com convicção nessa noite. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei e a esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo. Você entendeu por que Deus te trouxe aqui? Diga comigo assim: Senaqueribe, na minha casa você não entra. Senaqueribe, o Senhor já decretou a tua derrota. Eita glória! Agora, queridos, a palavra é simples, mas me perdoe. Eu comecei dizendo que Acais, o seu pai, fez o que era mal. Eu às vezes apanho um pouquinho, porque é muito fácil eu dizer assim para a igreja: levanta a mão que eu vou profetizar. E quando eu estou dizendo, levantando a mão, profetizando, estou profetizando para todo mundo. Mas eu lamento em dizer que nem para todo mundo, talvez que esteja aqui nessa noite, o Senhor vai dar livramento. Porque você não decidiu fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Pela misericórdia que se renova a cada manhã, é que nós não somos consumidos. Mas o Senhor não quer que nós viemos viver pela misericórdia, mas viemos viver no teu amor, no reino do teu amor, sabendo quem Ele é, e não vivendo, e talvez vindo à casa de Deus por medo daquilo que pode acontecer com a nossa vida. A nossa vida é do Senhor Jesus,
Então não vemos temer mal algum. É Ele quem nos dá os livramentos. É Ele que se fez maldito no madeiro para nos trazer bênção, para nos fazer abençoado. Eu costumo dizer, irmãos, que o crente que corre atrás de bênção, ele está errado, porque a palavra do Senhor diz que as bênçãos é que corre atrás do crente, é as bênçãos que correm atrás daquele que é obediente, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, e verdadeiramente obedecer os seus mandamentos, então as bênçãos virão sobre ti. E talvez Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: ei, toma uma decisão como Ezequias tomou. Decida ser fiel a Deus, para Deus mudar a história da tua casa, para Deus mudar a história da tua vida. Porque, irmãos, a gente pode enganar a todos, menos a Deus. Mas eu tenho uma palavra para você. Eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então invocareis, passareis a orar a mim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, para mudar a sua terra, para mudar a sua sorte. Ezequias, antes de Deus dar o livramento, sabe o que ele vai fazer? Ele reforça as muralhas de Jerusalém, ele tapa as brechas de Jerusalém, porque o inimigo, ele só precisa de uma brecha para poder entrar. Ezequias vai agora levantar um outro muro em volta do muro de Jerusalém, ou seja, reforçando para que o inimigo não entre. Então Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: ei, começa a reforçar a tua casa, começa a reforçar os seus negócios, começa a reforçar, porque o diabo está te afrontando e a vontade dele é entrar e destruir tudo. Feche as brechas, fortaleça a sua casa. E como que eu faço isso? Obedecendo, buscando ao Senhor verdadeiramente, sendo fiel a Deus, tendo comprometimento com Deus. Porque, amados, o Senhor pode voltar a qualquer momento. E o Senhor não vai levar os amigos da igreja, Ele vai levar os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, aqueles que foram fiéis até o fim, que perseveraram até o fim, que todas as afrontas lançaram diante de Deus, o Todo-Poderoso. Senaqueribe, o tão temido, o que apavorava nações, aquele que trazia temor e medo para todas as nações. E assim como Deus disse, não vai jogar uma flecha, não vai lançar uma arma, não vai usar escudo. Naquele mesmo dia, naquela mesma noite, o Senhor dos Exércitos vai enviar um anjo, apenas um anjo, e vai matar 185 mil soldados assírios. Quando é que você vai aprender que não é com o teu braço que você vai vencer as coisas? Quando é que você vai entender que Ele só vai mudar? Não é pelo teu braço, não é pelo que você fala, mas é pelo que você busca, e por quem você busca é que vai mudar a história. Quando é que você entende que a nossa questão é espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais, e você quer brigar, e você quer bater, e que você quer debater, e Deus está dizendo assim: ei, lança essa carta diante de mim, confia em mim que eu sei que estou fazendo. O inimigo só vai até onde eu deixo. E eu quero declarar que hoje Deus decretou a derrota desse demônio.
E Deus está falando para quem está aqui, está te dando uma oportunidade para destronar Satanás contra a sua vida, simplesmente por você lançar diante do altar. Lança a sua carta diante do altar. Seja fiel a Deus e viva o livramento de Deus para a tua vida. Viva o livramento de Deus para a tua vida. Seja fiel a Deus e desfrute do sobrenatural de Deus, porque ainda servimos um Deus que faz coisas infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O nosso Deus ainda abre o mar vermelho, você só não vê. O nosso Deus ainda dá livramento nas covas dos leões. O nosso Deus é poderoso. E eu vim aqui para dizer isso. Eu não sei a tua luta, eu não sei a tua afronta, mas Deus é poderoso para entrar e mudar e restaurar essa situação. Amém ou não amém? Glória a Deus. Quantos receberam essa palavra? A ver, pregar é rapidinho, mas a gente fica 300 horas para estudar um pouquinho e ministrar o que Deus coloca no nosso coração. E o tempo passa tão rápido e a gente não consegue nem falar tudo. Mas, irmão, não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Deus quer mudar a tua história. Restaura o altar, tira as impurezas, seja fiel a Deus, agrada o coração de Deus, e você vai ver os livramentos de Deus para a sua vida. Aplauda o nome do Senhor.